Querida igreja, escrevi essa carta pensando no momento que você chegasse aos seus 90 anos. Em um casamento, chamamos isso de bodas de álamo. Não sei se você conhece bem essa árvore. Em Gênesis 30, Jacó utilizava varas dessa mesma árvore para gerar um rebanho que se multiplicava com marcas profundas e visíveis. Oro para que o bom pastor esteja fazendo o mesmo em vocês neste tempo. E já que falamos em casamento, quero lembrá-la que ainda que os tempos sejam sombrios, nunca se esqueça do significado do matrimônio, pois ele ilustra o mistério profundo, a aliança do amor de Deus com a sua igreja. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paizão, obrigado por quem Tu és. Nós reconhecemos a Tua majestade no nosso meio, Deus. Nós reconhecemos a Tua presença e o Teu poder, Deus. Nós colocamos as nossas expectativas de continuar Te ouvindo. Obrigado porque podemos estar juntos como Tua família reunida nesse prédio. E nós sabemos da Tua presença, não por ser um prédio de igreja, mas porque nós estamos reunidos no Teu nome. E a Tua palavra diz que quando estamos reunidos no Teu nome, Tu estaria ali no nosso meio. Tu estás aqui, Jesus. Muito obrigado. Nós pedimos que a Tua santa presença possa continuar mexendo em corações, tornando corações receptivos, Deus, a Tua palavra viva. E que a Tua presença, o Teu poder e a Tua palavra possam gerar resoluções espirituais nessa noite, Deus. Nós Te pedimos, nós nos escondemos em Ti nessa noite, Deus. Tudo aquilo que for tentativa de ruído da Tua comunicação com cada um de nós, Deus. Nós Te pedimos que o Senhor anule esses ruídos, Deus. Nós Te pedimos que a Tua presença, que nós possamos nos aquietar na Tua santa presença e ruídos que não venham da Tua parte, Deus. Que Satanás tenta causar intriga, picuinha. Nós Te pedimos que a Tua presença, Deus, nos conecte ao Teu coração e aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, que nós possamos ter um coração receptivo, Pai. Muito obrigado por quem Tu és. Obrigado pela Tua presença viva, Deus. Obrigado porque Tu não está morto. Jesus, obrigado porque Tu és a esperança viva. Deus, obrigado por podermos falar sobre hoje, sobre a aliança do casamento, tendo na nossa mente, no nosso coração, essa imagem viva que foi projetada pela Tua palavra, Deus, que nos ensina da Tua volta, Jesus, e que Tu vais se encontrar com a Tua noiva, a igreja de Jesus, da qual nós fazemos parte. Então nós Te pedimos que essa compreensão mais profunda dessa aliança possa ganhar uma dimensão viva no nosso coração nessa noite. Deus, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu poder agindo no nosso meio. E nós oramos juntos assim, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Olá, igreja, eu sou o Leandro. Feliz de estarmos vivendo uma série tão especial, a série Aliança. Nós estamos muito contentes. Hoje vamos poder dar sequência nela, a terceira mensagem falando sobre a aliança do casamento, a aliança de Deus e como isso repercute de forma profunda na aliança no casamento. Eu queria poder nos apresentar como família. Aí tem uma foto nossa, já passamos da fase que dizíamos que temos 3 filhas pequenas. Muitos de vocês viram as nossas filhas nascer, podemos dizer assim, alguns estão conhecendo elas. Sou casado com a Cris, que está aqui, nós estamos aqui juntos como família. A Helena, a Alice e a Esther, a Helena completando esse ano 15 anos, a Alice com 12 anos, e a Esther, que é a nossa caçula,
mas que tem crescido também, né, Teté? Temos conversado disso, muito importante. A mais nova cresce também à medida que as outras crescem. É assim a dinâmica da família espiritual. Todo mundo vai assumindo responsabilidades nesse crescimento. Isso é para todos nós na família de Deus. Nós estamos aí nessa foto, uma foto característica da Zona Sul da nossa cidade. Estamos servindo ao Senhor junto com a igreja que já está ativa na Zona Sul da nossa cidade. Então nós te pedimos, você, Igreja Batista Montserrat, esteja conosco em oração, porque a nossa igreja está presente na Zona Sul da nossa cidade. São 20 células que têm se encontrado semanalmente. Nós louvamos ao Senhor por isso. Nós vibramos com o que o Senhor está fazendo. E é bom demais ver aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Nós não temos ainda um prédio de igreja lá, mas a igreja já está ativa, a igreja já está se movimentando. Então, se você tem amigos que ainda não conhecem a Jesus e que moram naquela região, saiba que você mesmo pode convidá-lo e você mesmo ir com ele numa das células que tem durante a semana, encontro de oração dos homens, encontro de oração das mulheres, célula de jovens, de adolescentes. A gente tem visto Deus fazer algo bonito também lá, como tem feito aqui, como tem feito na região de Gravataí, do Vale dos Sinos, em Igrejinha. Isso é bom demais. Eu queria te mostrar que nessa foto não aparece isso, mas pela graça de Deus, eu sou um discípulo de Jesus e o que não aparece é que eu luto muito contra o medo e contra o desânimo. São áreas que eu preciso estar muito atento. Eu luto contra a autopiedade e contra o orgulho. E é impressionante como coisas que parecem que não poderiam coexistir numa mesma pessoa, elas coexistem em nós. Lutas aparentemente tão diferentes, o orgulho da autopiedade, mas quando a gente vai tendo humildade para ver Deus nos ensinar, a gente percebe que tanto no orgulho quanto na autopiedade é nós que estamos, no caso eu, que estou no centro desse pecado, e Deus tem me ensinado a sair disso, a sair do ressentimento. Então eu posso dizer que pela graça de Deus, por ser um discípulo de Jesus, nenhuma desses pecados e nenhuma dessas áreas me define. Graças a Deus por isso, graças a Deus, porque em Deus, em Cristo Jesus, na sua palavra, eu tenho encontrado a verdade para andar em liberdade no caminho da restauração e avançar nesse caminho da restauração. E como povo de Deus, eu, você, as nossas famílias, nós não lutamos para conquistar a vitória. Você e eu, nós lutamos a partir da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Ele já venceu e é o poder que vem dele, o poder do Jesus ressurreto, que nos capacita a vencer as nossas áreas, os nossos maus hábitos, os nossos defeitos de caráter, e a gente avança com a família, aprendendo a ser família. A gente está muito feliz com a presença de todos aqui, aqueles que já são igreja, que estão ativos, se movimentando nas celebrações, servindo, mas também pelas casas. Você faz parte, é muito bem-vindo aqui, mas a gente também gosta de se direcionar para aqueles que estão chegando. E talvez pela primeira ou segunda vez, a gente quer que você saiba que nós temos segundas intenções contigo. Tá bom? A gente gosta de falar isso logo de cara, assim, na relação, transparente. A nossa segunda intenção é que você não somente venha num prédio, mas que você se sinta amado por Deus e que no nosso jeito limitado de ser, nós possamos ser extensão do amor de Deus sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Então temos segundas intenções contigo, tá bom? E nós te chamamos de alvo de amor. Então saiba que é assim que nós carinhosamente, de forma amorosa, queremos te receber. E se com tudo isso alguém ainda quiser dizer que é a primeira vez que está aqui, vai ser bem legal. Alguém está pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, viu? Tem mais gente lá. Tem mãos levantadas? Quem está perto, vai perto e dá um abraço para expressar esse amor que vem da presença de Jesus. Mantenha a mão levantada. Agora eu vou pedir para aqui. Gente, tem gente perto, por favor, membros da nossa igreja que chegam ali para dar um abraço. Vira para trás, lá tem gente, ó. Vai lá. Você tem que ficar com a mão levantada até ganhar um abraço agora. Vai lá, tem alguém que não ganhou um abraço? Que bom que estamos juntos, você é muito bem-vindo e você faz parte daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Nós entramos então nessa série Aliança, essa é a terceira mensagem. Na primeira e na segunda mensagem, você e eu fomos encorajados a compreender biblicamente, a compreender pela palavra de Deus a profundidade de uma aliança.
A palavra de Deus é a base para que nós compreendamos essa profundidade, e não só a compreender a profundidade, mas você e eu fomos encorajados pela palavra a estabelecer uma aliança definitiva e exclusiva com Jesus. Por que com Jesus? Porque a palavra nos lembra que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O coração de Deus se conecta ao teu coração, e o meio de campo para isso é só uma pessoa. É somente Jesus. É só Ele que faz essa intermediação, não há outros intermediários. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele quer estabelecer esse vínculo de amor do coração de Deus com o teu coração. A aliança, ela é uma exclusividade de um Deus com o seu povo, e desse povo com o seu Deus. Essa configuração, essa profundidade relacional que nós queremos que o próprio Deus possa derramar e transbordar no meio da nossa igreja durante essa série de mensagens. E hoje, o nosso objetivo é te encorajar e te desafiar para que você e eu, a partir da palavra de Deus, nós santifiquemos a nossa família a partir da aliança com o cônjuge. Esse é o tema de hoje. A aliança de Deus, ela dispara, ela coordena, ela governa todas as demais alianças. E hoje nós queremos conversar sobre esse tema. E antes de nós darmos sequência, eu queria te convidar para que mais uma vez nós pudéssemos orar, mas eu queria expressar de que forma que eu queria te convidar a orar. Eu tenho consciência de que ao partilhar essa palavra, não só uma consciência lógica aqui, que no auditório de tantas pessoas nós temos diferentes realidades com relação a um tema que é tão precioso para Deus. Nós temos talvez aqueles que estão na preparação para o casamento, e aí só de falar de casamento já se cutuca, já se olha feliz, né? Faltam tantos dias, quantos dias, né, para a chegada do casamento. Mas eu tenho consciência sim, porque nós temos aqui entre nós aqueles que estão casados e que estão vivendo a beleza e a profundidade do casamento, mas estão enfrentando os desafios do casamento, da aliança do casamento. Eu tenho consciência que tem nesse auditório, tem na família de Deus, muito mais do que no auditório, mas na igreja de Jesus e na família de Deus, pessoas que têm as suas dores com relação a esse tema. Talvez por não ter casado, talvez por ter sido casado e ter vivido o divórcio, estar no primeiro, no segundo casamento. Talvez você tenha a dor de sentir o luto, porque você é viúva ou viúva. E eu queria te pedir para que juntos nós pudéssemos colocar a nossa expectativa em Jesus com relação à palavra dEle, aquilo que Ele quer falar ao coração de cada um de nós. A nossa oração é que Deus possa gerar um ambiente de graça e de verdade, e que Ele fale ao coração independente do seu estado civil. Independente se você tem 44 anos, como é a minha idade, ou 9 anos, que é a idade da nossa filha mais nova. A gente acredita que tem algo que Deus quer falar ao coração da sua igreja. Hoje nós vindo para cá, a Cris e eu, ela trouxe, e o vídeo traz essa imagem. Deus escolheu contar dessa história, contar dessa maneira a sua história, a ponto de falar quando Ele voltar, quando Jesus voltar, para buscar a sua igreja, será o encontro de Jesus com a sua noiva. A igreja de Jesus é chamada da noiva de Jesus, Ele vem para buscar a sua noiva. Então, se tem frustrações com relação a esse tema, se tem dores, se tem ódio, se tem alegria, se tem expectativa, eu não sei, mas Deus sabe aquilo que está no teu coração com relação a esse tema. E eu queria te pedir para que você apresentasse diante do Senhor o seu coração, para que aquilo que Ele quer falar nessa noite, eu quero que você saiba que está partindo de um coração humilde, colocado na presença de Deus, que nenhuma fala minha aqui tem qualquer postura de arrogância, mas nós não queremos silenciar sobre um tema que é tão valioso para o próprio Deus, a ponto dele trazer nessa profundidade através da palavra dele. Então, eu queria te convidar para que você pudesse colocar o teu coração diante do Senhor e para que você pudesse ouvir a voz dele de forma pessoal ao teu coração nessa noite. Você pode colocar o seu coração e orar, fazer a sua oração nesse momento?
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, a gente também quer convidar a igreja para estar em oração, porque nós estamos considerando em oração, no segundo semestre desse ano, nós já vivemos isso como igreja faz 2 anos, o momento de viver uma celebração de casamento, né? Aqueles que talvez até então não tenham compreendido a profundidade da aliança do casamento e que talvez morem juntos há muito tempo, talvez tenham vivido e não compreendido toda essa dimensão. Nós estamos orando para que no mês de setembro, é a referência, se Deus assim confirmar, a gente possa viver uma celebração coletiva de casamento, onde aqueles que quiserem assumir essa aliança diante de Deus e diante do seu cônjuge possam firmar isso. Então esteja em oração junto conosco para que Deus confirme se essa é a vontade dEle. O tema de hoje, a aliança está aí na tela, a camada protetora do coração. Nós vamos conversar sobre isso. Quero só contar para você que a Cris e eu, né, tem uma foto que agora já é antiga, né? Casamos no dia 29 de novembro e este ano então a gente vai completar 18 anos de casados. E aí obrigado gente, graças a Deus. A gente tem clareza da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus nos ajudando nas nossas mazelas, naquilo que nós precisamos. Nos demos conta, né, preparando o nosso coração para essa mensagem, que estamos começando a maioridade do nosso casamento. Né? Eu sei que para alguns jovens parece que é muito tempo, né? Aquela coisa assim. Eu sei que tem aqueles mais experientes que falam, é um guri ainda, só tem 18 anos, deixa chegar lá pelos 40 anos de casado e queremos chegar em nome de Jesus. Mas eu quero dizer que tem muita clareza de que nós precisamos continuamente da bondade de Deus, da misericórdia, para que Ele nos livre de nós mesmos, é assim que nós oramos, mas para que Ele nos livre também de ataques de Satanás, porque a aliança do casamento é preciosa para Deus, e por ser preciosa para Deus, ela se torna alvo de Satanás. Agora, pouco antes de subir, nós oramos assim, nesse momento, ali. Então, eu queria que a igreja soubesse desse coração. Como igreja, nós ensinamos os nossos filhos, e aí eu falo não só as nossas filhas, mas os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças ouvem isso de forma divertida, mas de forma a partir da palavra, de dinâmicas, que todo ser humano tem decisões muito importantes para tomar ao longo da vida, e elas são de fato muito importantes, mas tem 3 que talvez poderiam ser colocadas na prateleira de cima, num outro nível, numa outra prateleira de tão importante que são. Aquelas que você precisa de fato investir tempo, oração para tomar esse tipo de decisão, e a primeira delas é quem vai ser o Senhor da sua vida. Então essa é a primeira pergunta. Já ficou muito bonito, obrigado gente, tira essa aí. Quem vai ser o Senhor da sua vida? E essa é a primeira pergunta, e você precisa lidar com ela de forma pessoal. Vitor trouxe agora há pouco um texto bíblico. Deus deu algo precioso para todo coração, para todo ser humano, que é o livre-arbítrio. Você pode escolher, e você deve escolher quem vai ser o Senhor da tua vida. Isso é fundamental, é importante. Você precisa entender se vai ser o mercado financeiro, o que vai ser que vai governar a sua vida. Você precisa entender se é a expectativa dos outros. Você precisa entender se não vai ser você mesmo o Senhor da sua própria vida. Você precisa entender se você quer que Deus seja o Senhor da tua vida. E nós encorajamos que, de fato, aqueles que são mais jovens e que estão a tempo de colocar essas questões nessa ordem, é o ideal. Esse é o projeto de Deus ideal. Muitos aqui talvez já precisem lidar com outra coisa que Deus é especialista, não só com projetos perfeitos, mas em restaurar projetos que já não são mais perfeitos. Talvez você precise lidar de outra forma, porque a segunda pergunta é: qual é a vocação de Deus para você? Ou seja, vai percebendo como ganha uma outra dimensão. Não é simplesmente o que tu vai ser quando crescer, com quem que tu vai namorar, se tu vai casar ou não vai. Percebe que ganha uma outra dimensão. Quem vai ser o Senhor da sua vida? E a partir disso, com qual vocação você vai servir a este Senhor? E elas são colocadas nessa ordem, uma ordem profundamente relacional de Deus contigo.
E aí, se você vai ser dona de casa, empresário, empresária, se você vai ser bombeiro, médico, se você vai ser jogador de futebol, mas se isso está linkado com o senhorio de Deus na tua vida, ganha uma outra dimensão. Porque aqueles que servem ao Senhor não são somente pastores, pastores também servem ao Senhor. Mas você como um administrador, você como uma dona de casa, você como uma cabeleireira, se você compreende que esta é a vocação, que você vai servir ao seu Senhor, como dentista, tu vai estar no consultório, sabendo que você está servindo ao Senhor, abençoando a sociedade, espalhando o amor de Jesus através da vocação que o próprio Deus te entregou. E a partir dessas duas, vem a terceira pergunta: para quem você vai entregar o seu coração? Para que juntos, você e o seu cônjuge possam servir juntos ao mesmo Senhor. Está vendo que ganha uma outra dimensão profundamente relacional com Deus? Não é se a pessoa, mas está namorando, ele vai na igreja ou não vai? Não, é muito mais profundo. Deus quer ver senhorio, quer ver propósito. Deus tem propósitos e planos. E nós queremos encorajar a igreja a compreender a profundidade dessas questões. E como eu falei, talvez você já tenha feito essas decisões e Deus precisa curar alguma coisa, Deus precisa restaurar. Aqueles que são mais jovens, que bom, vocês estão a tempo de colocar em ordem essas questões e pedir para que Deus te ajude em cada uma dessas decisões. Por que falar sobre essa série? Sobre série Aliança, de forma mais específica hoje, falando sobre a aliança do casamento. Porque as pessoas estão muitas vezes sinceramente erradas, tomando decisões nessas áreas da vida, talvez de forma leviana, talvez de forma não compreendendo a profundidade. E eu vou falar só mais uma vez: de forma alguma tem qualquer tipo de arrogância na minha fala, e eu falo isso diante do Senhor. Mas hoje, cada vez mais, existem diferentes formas de tomar uma decisão com relação à formação de família, mas nós não queremos silenciar sobre algo que Deus fala, e fala de forma amorosa e clara, com intenção e um projeto de vida. Por isso a importância de falar sobre a aliança do casamento, porque as pessoas não têm considerado a profundidade que é a relação íntima de um homem e de uma mulher, porque a sociedade tem ditado padrões e valores como comuns e normais. Gente, esses dias a Cris foi preencher um cadastro, não lembro do que era o cadastro, não lembrei de manhã, esqueci de perguntar, mas era um cadastro, um preenchimento de algum cadastro na internet, e ela não achou a alternativa para ela marcar que ela era uma mulher. Não tinha a alternativa para ela marcar que era uma mulher, e tinha muitas outras alternativas. Somos pais de 3 meninas, e de alguma forma o mundo está querendo dizer que as minhas filhas, quando crescerem, elas não vão poder dizer que ela é mulher. Algo da parte do Senhor que Deus quer trazer com clareza, com graça e com verdade, porque o mundo está ditando valores que estão bagunçando a mente das pessoas, e nós precisamos conversar com Deus de forma humilde na presença dEle, abrir o nosso coração e abrir a palavra dEle e falar: Deus, fala ao nosso coração. Nós não queremos normalizar coisas que o Senhor não falou, que eram normais. Nós queremos viver e ouvir a Tua voz nisso tudo. Há uma crescente desvalorização, é um drama isso, da desvalorização da aliança do casamento, e tem crescido muito, desde a década de, se a gente for colocar 1950 como uma referência, fazer um corte na linha do tempo, há uma desvalorização, e de lá para cá o aumento do divórcio só aumenta. Dores lidando com esse tema, dores nos filhos, dores naqueles que casaram e que por alguma razão tiveram que caminhar para o divórcio. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando. Tem um respiro de boa notícia. Se a gente pega os censos, os IBGEs, pesquisas do IBGE dos últimos anos, é um crescente aumento no número dos divórcios. Se nós pegarmos 2024, parece que há um respiro de uma leve boa notícia. Teve uma queda de 2,8% no número de divórcios no Brasil. E aí parece que é um respiro de talvez Deus nos falando também como igreja: olha, as pessoas precisam ouvir
que há um projeto de vida para a família, que família não é algo do passado que ficou para trás, não, família é um projeto de Deus, que continua batendo forte no coração de Deus. Deus está nos acordando, famílias, Deus está nos acordando para que a gente possa ouvir a boa notícia que vem da parte dEle, e como Ele sonha em pastorear um casamento, e cuidar de um casamento, e assim cuidar de uma família. O que é essa aliança? O que é a profundidade dessa aliança? A aliança é a camada que Deus fez conosco para proteger o nosso coração na relação com Ele. E aqui talvez já seja uma bifurcação na forma como isso está chegando ao teu coração. Talvez por situações vividas, você pensa, como assim? Camada de proteção? Vem me falar em proteção. Vem me falar nisso. Não, eu penso muito diferente. Sim, há outras formas de pensar. Mas nós queremos, na presença de Deus, te convidar a pensar naquilo que Deus projetou, naquilo que foi o projeto ideal de Deus, e naquilo que Deus tem poder e amor para restaurar, para trazer cura, para trazer perdão, para trazer reconciliação, naquilo que é possível acontecer a reconciliação. Esse caráter da aliança de Deus conosco vai coordenando, vai fazendo com que as nossas demais alianças, elas sejam estabelecidas, e hoje nós queremos entrar na aliança como camada protetora do nosso coração. E por que isso, gente? Porque a aliança divina, ela modela a aliança conjugal. A aliança divina, o caráter de Deus, a intenção de Deus, o propósito de Deus na relação com o ser humano, inspira e modela a aliança conjugal. Quando a gente vê a palavra e vê a completude da palavra e vê isso presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ou seja, antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo, a gente percebe essa intenção viva no coração de Deus. Gênesis capítulo 17 traz isso de forma muito profunda. Olha só, Gênesis capítulo 17, versículo 7, está projetado na tela, e você pode ir anotando esses textos, por favor, para depois você meditar mais quando chegar em casa. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E aí a gente avança na linha do tempo. Isso já era a intenção de Deus no Antigo Testamento, ou seja, há um projeto de vida desde antes da criação, mas da criação, e Deus estabelece essa aliança com um projeto de aliança cheio de vida, e isso é confirmado após a vinda de Jesus, após o sacrifício de Jesus na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu, Cristo se entregou, Ele se deu em amor em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A gente pega esses dois textos e pede para Deus: Deus, se revela a nós a partir da Tua palavra, e vai juntando e percebendo Deus mostrando o coração dEle em outros textos bíblicos, e vai percebendo as características da aliança de Deus. A aliança de Deus com o ser humano, perceba isso, senão vira protocolo religioso, senão vira religiosidade, vira um processo sem vida, seco, mas há um coração de Deus quando Ele estabelece uma aliança. E olha só as características que a gente pode perceber. Essa característica dessa aliança do coração de Deus, ela é voluntária. Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança. Parte de Deus, ela é voluntária. Farei com eles uma aliança. E não é porque Deus não tinha o que fazer que Ele foi inventar isso. Não é porque Deus não tinha com o que se preocupar, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, a partir de um coração santo, de um coração perfeito, uma intenção perfeita de Deus, projetar essa aliança, e Ele decide voluntariamente: farei com eles uma aliança. Essa aliança tem uma característica que ela é consciente, isso revela o coração de Deus. Olha como segue o texto em Jeremias 32. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus,
e lhes darei um só propósito e procedimento, para que me temam para sempre, para o seu bem. Olha, perceba o coração de Deus aqui, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Eu me alegrarei, olha só que lindo, gente. Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem. Eu os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e dedicação. Olha os votos do coração de Deus. Com toda a minha fidelidade e todo o meu e a minha dedicação. Deus não entra com meia participação. Na linguagem do futebol a gente falava isso, né? Deus não entra tirando a perna, não, Ele entra com tudo. Ele se entrega nessa relação. Ele mostra o seu caráter. Ela é unilateral. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus provou o seu amor para conosco. Isso é importante você e eu sermos lembrados. Toda a iniciativa da aliança parte de Deus. Você e eu não somos bonzinhos o suficiente para buscar uma relação com Deus. Não há em nós, não há em você. E se você é um cara legal, que bom. Mas você não tem condições, eu não tenho condições, eu tenho as minhas mazelas, eu tenho os meus pecados, e Deus precisa ir lá e me resgatar, e me tirar do lamaçal de pecado. Ele precisa fazer isso. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho, é por isso que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Nós não merecemos, mas graciosamente é unilateral, parte dele. Essa iniciativa parte dele, é incondicional. Por que é incondicional, gente? Porque tem como base o caráter de quem faz essa aliança. O caráter de Deus, Ele não fica desconfiado. Você e eu somos desconfiados. Somos desconfiados uns com os outros. Somos desconfiados com o próprio Deus. Mas Deus não age assim. Deus não age dessa forma. Ele, sendo nós ainda pecadores, Deus não esperou uma receptividade, uma possibilidade de nos... Não, Deus, Ele se entrega nessa relação, porque essa relação, essa aliança tem como base o caráter de Deus. Sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou. E ela é irrevogável. É uma aliança de caráter eterno. Jeremias 32, 40. Farei com eles uma aliança eterna. Farei com eles uma aliança eterna. Meu irmão, isso deve, pela graça de Deus, trazer descanso ao nosso coração. Você e eu não merecemos, mas Deus estabeleceu uma aliança conosco. Você e eu não conseguimos ticar ali o checklist de protocolos religiosos, de assiduidade, de bom comportamento, a ponto de Deus falar, ok, você merece. Não, nós não merecemos. Isso é a graça de Deus que nos alcança com uma aliança que parte do caráter dele. E essa característica ganha o meu e o seu coração. Isso nos traz segurança. A gente pode descansar nessa aliança e a partir disso começar a ser inspirado para que nós possamos estabelecer uma relação conjugal com base nesse caráter do próprio Deus. A aliança com Deus nos permite chegar na presença de Deus por inteiro, não de forma editada. Você não precisa ter assunto tabu com Deus, você pode chegar por inteiro, revelar as tuas mazelas, expor as tuas limitações, expor os teus medos, os teus pecados, reconhecer as tuas fragilidades, clamar por ajuda, falar, Deus, eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer, Deus me ajuda, eu estou cansado. E você pode descansar que a aliança de Deus te alcança. A aliança de Deus te alcança no teu clamor, no teu pedido de ajuda, porque a aliança continua unilateral, incondicional e irrevogável. A aliança de Deus é eterna. Ela não depende do meu e do seu desempenho. Ela não depende, porque você já falhou com Deus? Pergunta, você já falhou na tua relação com Deus? Você já mentiu para Ele? Você já quis acertar e falou que dessa vez você acertava, mas de novo você errou.
E vem a frustração disso. Talvez você já tenha se identificado de ter traído Jesus como Judas traiu, ou negado a Jesus como Pedro negou, ou ter abandonado Jesus, mas o amor de Jesus alcançou aqueles discípulos lá atrás e restaurou. É o que Ele continua fazendo conosco. Ele nos alcança nas nossas falhas, nos nossos pecados, nas nossas limitações, não para a gente parar em nós mesmos e nem para nós pararmos nas nossas mazelas, mas é resgatado por Ele e falar: Deus, muito obrigado, eu quero te conhecer mais. Deus, eu não quero ser paralisado pelo medo e nem pelo desânimo. Deus, eu não quero que o ressentimento reine no meu casamento. Eu te quero como Senhor, Rei do meu casamento. E aí as escolhas vão sendo feitas. E Deus vai nos oportunizando, falar para Ele que nós queremos aprender da parte dEle. Deus continua com a aliança dEle inquebrantável. Ele não desiste, Ele não anula, Ele não revoga, porque tem como base o caráter dEle. Gente, a gente tem visto nas últimas 5 décadas, como eu citei, só como uma referência no tempo, né? Quando uma sociedade vai renegando a existência de Deus, a verdade, a presença de Deus, isso vai ter efeitos na sociedade. A gente tem visto os efeitos disso na nossa sociedade. Quando você e eu, porque às vezes a gente fala assim, sociedade, né? Fica uma coisa meio, de quem nós estamos falando? Mas quando você e eu, no dia a dia, no cotidiano, nós tiramos Deus da equação e tiramos Deus das nossas resoluções. Quando nós tiramos Deus das nossas resoluções de conflito dentro do casamento, dentro das relações, dentro da família, e a gente até sabe o que Deus quer, mas fala: Deus, espera só mais um pouco, que não é o momento ainda de perdoar. E a gente vai deixando isso ir passando, a gente vai tendo efeito na nossa vida, porque a gente não está deixando que a aliança de Deus possa reinar no nosso lar, no nosso casamento, nas nossas relações. A graça de Deus nos alcança e nos permite que a gente não desista, que a gente permaneça em Jesus Cristo, e a partir disso a gente vai recebendo por fé, não por merecimento, mas por fé e com gratidão a aliança que vem da presença dEle, mas também a gente pode escolher em Cristo Jesus estabelecer uma relação no casamento e no nosso lar, ampliando para outros relacionamentos, de forma voluntária, consciente, unilateral, incondicional, irrevogável e eterna. Nós podemos viver um pedaço dessa aliança no nosso cotidiano, uma dimensão do céu aqui na terra. Quando você e eu nos humilhamos e pedimos: Deus, nos ajuda a viver dessa forma. A gente precisa de Ti. O nosso amor é desconfiado, o nosso amor ressente, o nosso amor maltrata. Nós lemos um texto ali, mas o amor perfeito de Jesus nos ensina a não desconfiar e a amar e a perdoar de novo, e a não ressentir, a pedir perdão. Ele vai nos ensinando a fazer isso. Por que Deus vai nos ensinando? Porque Ele sabe que o nosso coração, que a nossa estrutura emocional precisa ser protegida. Deus sabe disso. Deus sabe que você tem as tuas feridas. Deus sabe que você tem as tuas lacunas, as tuas desconfianças, as tuas alegrias, as tuas expectativas. Mas Deus não quer te deixar sozinho nisso. Ele quer proteger essa estrutura emocional, que é o teu coração. Essa estrutura precisa ser protegida. Ela é o centro de emoções, de vontades, de sentimentos. Algo precisa preservar, algo precisa proteger esse centro de comando. Nosso casamento precisa de proteção. Tem uma ilustração que foi um presente que foi dado, que é da casa de um João de Barro. Vai aparecer aí uma imagem. E a casa de João de Barro tem essa característica, essa entrada pela frente. Quem presenteou, foi um presente dado há muito tempo atrás para o Tércio e para a Martinha. E eles compartilharam conosco esse aprendizado, porque a pessoa que presenteou falou: olha, é muito interessante a gente perceber que o predador, na casa do João de Barro, ele muitas vezes entra pela porta da frente, mas aquele presente que foi dado para o Tércio e para a Martinha tinha um furo em cima. E ele falando que às vezes se o predador não conseguir entrar pela frente, ele vai achar um outro espaço. E você e eu precisamos estar atentos, porque muitas vezes o predador tem entrado nos nossos lares, nos nossos casamentos, e às vezes não é por cima, às vezes é pela porta da frente.
Porque às vezes você e eu estamos normalizando coisas na nossa palma, na palma da nossa mão, e começando a achar aquilo que era estranho, já não é mais. Aquilo já não é mais tão diferente, já é meio normal, porque para todo mundo é assim. E às vezes a gente acaba, de certa forma, abrindo a porta do nosso lar, a gente já não acha aquilo estranho, porque não é estranho, até porque se você achar estranho, você vai ser preconceituoso, e Deus está falando, atenção, há um projeto de vida e há uma camada protetora do coração do ser humano, e eu quero cuidar de vocês, mas vocês precisam estar atentos, porque o predador ele vai entrar e vai querer causar confusão. Uma outra ilustração que poderia nos ajudar a compreender isso, como o predador, Satanás, vai mudando aquilo que é valioso para Deus, não deixa de ser valioso, mas ele vai tentando tirar a importância do ser humano ao olhar para o casamento e para a família. E conta-se essa ilustração de uma quadrilha que pensou em invadir uma joalheria, mas ao invés de entrar pela porta da frente, arrombando, entra sim pela porta de frente, mas infiltrando, né? E coloca lá de repente uma pessoa que vai trabalhar 1, 2 meses lá, e nesse trabalho ela ganha a confiança das pessoas, e ela começa a mudar as etiquetas dos valores, e ela, aquilo que custava X, R$1.000, passa a custar algo muito pouco, e aí o comparsa dele entra e leva aquilo, porque as etiquetas foram trocadas. Aquilo que valorizava era valioso demais, já não é mais tão valioso. E Satanás vai fazendo isso conosco, aquilo que é valioso para Deus já não é mais valioso para a gente. Ainda continuando nessa imagem, talvez você poderia ser uma das pessoas que adquirisse aquela aliança que está ali por um valor irrisório. E você até desconfia, mas pega, está naquele valor. E aí você usa aquilo, mas daí no ritmo da vida, nas discussões do dia a dia, você olha para aquilo e aquilo já não tem mais valor. E eu estou falando aliança também num sentido simbólico. Você olha e você lembra que você pagou tão pouco por aquilo. Aquilo lá não tem tanto valor assim. Você olha para aquilo e aquilo já não faz mais sentido. Aquilo já não é mais bonito. E não é só isso, agora você enjoou daquilo, e você não usa, e você descarta aquilo. Mas aquilo era valioso. E você de forma sutil foi enredada na forma de não dar mais valor para aquilo que tinha um valor inestimável. A sociedade tem sido enredada e nós precisamos de forma perspicaz abrir os nossos olhos e falar, Deus nos ajuda a olhar para aquilo que é valioso ao teu coração. Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos reconhecer o valor daquilo que é importante, daquilo que o teu coração considera valioso. Você e eu precisamos entender isso, porque isso vai nos ajudar a compreender a terceira realidade espiritual, que é justamente a supremacia da aliança, gente. A supremacia da aliança. Ao longo desses anos tem acontecido a troca da aliança pelo contrato de casamento. E às vezes pode ser movido por conveniências, pode ser movido pelo jeito, pela cultura do local, da região, do país hoje, mas aquilo que tinha uma característica de inquebrável, de eterno, começa a ganhar uma outra dimensão. E é importante a gente olhar para a linha do tempo e olhar um pouco para trás, e olhar formas como se vivia essa aliança. Eu queria que você pudesse perceber isso. Existem 7 componentes que vão representar essa supremacia da aliança de Deus conosco e da aliança de Deus no casamento. 7 componentes. O primeiro componente, que é a sua aliança conjugal, deve ser uma promessa unilateral feita com e para Deus. A minha relação com a Cris, ela só vai ser vivida na plenitude, com os seus desafios, mas na plenitude, se eu compreendo que antes da minha relação com a Cris, da minha aliança com ela, é a minha relação com Deus. E da mesma forma, a relação dela antes de ser comigo é uma relação com o próprio Deus. A minha e a sua aliança precisa ganhar essa característica, porque é isso que vai garantir a proteção do nosso coração, não é um tentando buscar no outro. Tem um livro que tem uma capa muito instigante, que é sobre casamento, que fala que é 2 pulgas e nenhum cachorro. Essa é a capa do livro, é o título,
E aí, não sei se você compreendeu, né? Se uma pulga tentar tirar da outra pulga a vida, o que acontece? As duas pulgas, eu nunca vi essa cena acontecendo, né? Mas as duas pulgas deixam de existir. A ideia é que elas precisam de um amor maior, né? Elas precisam ir para um cachorro, né? Claro que não, enfim, né? Aí, gente, lembra de uma música antiga, uma música que não é uma música cristã, que fala assim: eu quero um amor maior. Há no coração uma busca por um amor maior. E você e eu não podemos projetar em um outro ser humano falho, imperfeito, essa busca por esse amor, essa busca por uma aceitação de forma profunda. Não é em outra pessoa que você vai ter, senão na presença do próprio Deus. Ali sim você vai ser compreendido de forma perfeita, porque na relação interpessoal sempre vai ter os desafios. Então a minha relação, antes de ser com a minha esposa, deve ser sempre com Deus. Quando a gente olha para os termos utilizados, lembra? O voto de compromisso, né? Os termos: eu me comprometo com você na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, né? É um compromisso unilateral de um parceiro para o outro, diante de Deus, sob qualquer circunstância. Até que ela ou ele morra, ou como a gente fala, até que Jesus venha, até que Jesus retorne. Os termos da aliança eram especificados, incluindo a duração e a abrangência do compromisso. E hoje muitas vezes se casa muito rápido e se separa muito rápido. E de novo, nós precisamos compreender o coração de Deus, aquilo que Deus está falando ao coração de cada um, no contexto de cada um aqui. Havia a dinâmica da troca de presentes, né? No mundo bíblico e oriental, olha que legal isso aqui, gente. No mundo bíblico e oriental eram trocados 4 presentes de alto valor, como sinal de sinceridade da aliança estabelecidas diante de Deus e diante do parceiro, né? Do cônjuge. Primeiro presente, as suas capas ou mantos. Simbolizava dar a ele, a ela, todos os benefícios. A herança da tribo agora era sua também. Simbolizava uma autoridade, o novo pertencimento e a nova identidade familiar. Olha que profundo. O segundo presente comum no mundo oriental, no mundo bíblico, os seus cinturões de armas. Representava a aliança de proteção. Sabe o que significava quando havia essa troca desse presente? Eu lhe dou toda a minha força para defender você até a morte. Olha que profundo. Olha que profundo. E Satanás vem e bagunça com isso, e faz com que o homem use a força para machucar a mulher, faz com que a mulher, ferida com isso, tente ser melhor que o homem, e coloca um contra o outro numa bagunça. Às vezes a gente nem sabe se está falando mais de machismo, de feminismo, e esquece que há um projeto de vida de Deus. E nós estamos acostumados a falar na dinâmica profissional sobre a importância da equipe estar bem alinhada, da equipe um estar ajudando o outro, e esquece que a primeira equipe é a equipe do casamento. Não é um contra o outro, mas é um ajudando o outro, batalhando junto com o outro, para que na presença de Deus, Jesus vença. Essa é a dinâmica da presença de Deus nos nossos casamentos. Percebe esse poder protetor da aliança? Tinha a troca dos nomes, né? A partir daquela aliança, os parceiros seriam conhecidos pelo menos por uma parte do nome do outro. O nome tinha o poder de uma procuração, dando ao outro o poder de usar o seu nome em todas as suas relações e transações. Também a questão, a marca do sangue, a vida do corpo está no sangue. Olha só que profundo. Uma aliança misturaria os sangues, e o próprio Jesus é a prova viva disso. O próprio Jesus deu o seu próprio sangue. Em João capítulo 6, Jesus refere-se a beber do seu sangue e a comer da sua carne, fazendo uma referência de quem fizesse isso, receberia dele a vida de Deus, através da vida de Jesus na tua vida. É essa dimensão de uma aliança profunda. Quando aconteciam
As alianças, no contexto hebraico, no contexto do Antigo Testamento, quando um homem derrama o seu próprio sangue, ou no caso dos hebreus, de um animal, né? Ele estava dizendo para outra pessoa: eu estou disposto a dar a minha vida por você. Quero unir-me a você de tal forma que me torne parte da essência do seu ser e tenha a sua vida em mim. Esses eram os 4 presentes, que era a prática de se dar no mundo, né, bíblico, no mundo oriental. E olha a profundidade disso tudo, e como talvez, e ninguém está falando para retomar as práticas, mas como a essência muitas vezes vai se perdendo, e como a preciosidade da aliança vai se perdendo, talvez porque o orçamento não dá para fazer, e ninguém está falando de tamanho de festa. Nós estamos falando da profundidade da compreensão de uma aliança. Pode ser simples, mas profundo, porque há uma compreensão e há um comprometimento com a aliança do casamento. Os votos, né, eram de fidelidade, eram vistos como sagrados no compromisso e eram até a morte, como a gente falou. As testemunhas, olha que profundo isso, gente. Texto bíblico de Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Deus deixa claro que Ele é a testemunha do casamento. Você e eu, quando casamos, convidamos testemunhas para estarem ali presenciando e testemunhando aquilo que Deus está fazendo, mas olha quem é a principal testemunha de qualquer aliança do casamento. Malaquias 2,14. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Você que vai casar daqui 1 mês, daqui 2 meses, no final desse ano, saiba que além das testemunhas que você convidou, o próprio Deus é a testemunha desse casamento. Olha que alegria poder ver o nível de comprometimento de Deus com uma aliança entre um homem e uma mulher. É um projeto de vida que Deus tem. E a última característica é a celebração de uma refeição. Antes a aliança, né? Aliança é algo que é invisível, mas que ganha uma dimensão visível, né? Representando que aquilo que está no coração vem para a parte visível também. E a celebração de uma refeição entre eles, a família e amigos. Sempre depois da aliança, como símbolo de hospitalidade, afeição e celebração, eles sentavam e faziam uma refeição juntos, simbolizando o que passaria a ser a vida deles dali para frente. A intimidade do casal, comendo juntos, conversando, mas eles repartindo a refeição com amigos. Um casal saudável se movimenta assim. Tem um momento do chimarrão no casal, mas tem amigos para tomar chimarrão junto. E aí a gente cresce junto. A gente abre o coração de casa em casa e fala dos desafios, mas a gente percebe que o próprio Deus quer fazer parte dessa roda e compreender que Deus tem uma aliança profunda para fazer com o coração da sua igreja. Lembra a troca da etiqueta? E aquilo que tem um caráter eterno vai tendo a sua etiqueta mudada. E eu queria que você pudesse ver esse quadro, para que você pudesse entender essa troca de etiqueta. E aquilo que é projeto de Deus, de uma aliança unilateral, não é aquela desconfiada que fica esperando para... Não, Deus se entregou, ela é unilateral, ela é incondicional, ela é irrevogável, ela é indissolúvel e é eterna. Essas são as características do coração de Deus na aliança. Só que as etiquetas estão sendo trocadas. E de unilateral passa a ser bilateral, ela passa a ser condicional. Você e eu somos assim, gente. Estou falando de algo utópico, não. De algo hipotético. Imagina se um dia, não, você e eu sou assim. Se você não é, me ajuda a crescer. Mas nós amamos, eu amo a minha esposa e de certa forma eu espero um retorno, mas Deus vai me ensinando, aprenda a amar, Leandro, e derrame amor. Uma das frases que eu percebi com a ajuda de Deus, e que Deus depois me ajudou a ver com a Cris, na época do nosso namoro, é que eu falava muito, isso não é justo. E aí teve uma vez, situações
deu alguma crisezinha ali, um não gostou de alguma coisa, o outro não gostou, e Eva, não, mas isso não é justo. E um dia, com muita graça, ela veio falar comigo, entre um jeito, a Cris é muito mais sanguínea que eu, tem o meu temperamento mais ouvinte, e ela comentou, já percebeu que tu fala muito, isso não é justo? E na hora eu pensei, isso não é justo, né? Só que eu não falei. Na hora não falei porque, não falei por orgulho mesmo, naquela hora. Mas eu pensei, isso não é justo. Como que ela está dizendo isso para mim? Isso não é justo. E a gente vai se acostumando com jeitos que não são os jeitos de Deus para a gente viver a relação. Eu comentei de manhã, eu acho que ainda passa de tempo em tempo aquele programa do Big Brother, né? E aí aquela mentalidade onde se você não gosta da pessoa, tu acusa e manda ela para o paredão. Se continua assim eu não sei, mas era assim lá atrás. E a gente vai achando que é assim, se você não gosta, você exclui, você coloca a pessoa no paredão e ela não merece mais estar aqui entre nós. E quando a gente começa a perceber, e aquela frase foi usada por Deus para mostrar a mesquinhez do meu coração na minha relação com quem viria a ser a minha esposa, quando Deus me mostrou que o senso de justiça de Deus é completamente mais profundo. Quando a gente compreende que Jesus, o único santo, o único que não merecia, o único que não pecou, Ele escolheu ir para o paredão por mim e por você. Ele se entregou por amor, é outra mentalidade. E a gente vai se acostumando com uma mesquinhez nos nossos relacionamentos. E a gente precisa de Deus. Gente, eu não estou falando de novo de forma hipotética. Eu preciso, porque o meu pensamento vai se perdendo por mim mesmo. Mas eu preciso, Deus, renova os meus pensamentos. O teu amor é mais profundo. E aquele texto que a gente viu no vídeo, se tiver ele, é Coríntios 13, não está aqui na sequência, se tiver como abrir. 1 Coríntios 13. Que apareceu no vídeo, no início do vídeo, time da comunicação, obrigado pelo apoio. 1 Coríntios capítulo 13, texto que apareceu no início no vídeo, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Lembra que está falando sobre, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, e você vai compreendendo que a palavra de Deus é viva, né? E você vê assim, pensa assim, então não foi o Renato Russo que escreveu isso, não, é a palavra de Deus. Há um amor que vem da presença de Deus, ela inspira pessoas que às vezes a pessoa pode até nem saber. Não foi Luiz Vaz de Camões que escreveu isso, ele foi inspirado pela palavra de Deus talvez, mas há um amor muito mais profundo, e se você e eu pegamos a palavra e deixamos a palavra nos ler, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, há alguém aqui nesse auditório que ama nessa dimensão? Você ama, sim? Avaliação do alto, não só uma autoavaliação. Você ama nessa dimensão? Eu não amo. Eu não amo nessa dimensão. Mas se a gente compreende que Jesus é o amor perfeito, e se a gente começa a perceber assim, e troca o amor por Jesus, Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Ele não inveja, Ele não se vangloria, Ele não se orgulha, Ele não maltrata, Ele não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus, Ele consegue, Ele tem condições de, Ele tudo sofre, Ele tudo crê, Ele tudo espera e Ele tudo suporta. E eu queria te dizer que tudo que Jesus, Ele é em você e quer ser através de você. Você sozinho não consegue amar nessa dimensão, mas Jesus em você vai te ajudar. Jesus em você, a presença de Jesus, você vai se perceber já não mais guardando rancor, porque é Jesus em você te ensinando a perdoar. Você vai perceber que você
não vai mais se alegrar com a injustiça, porque Jesus está em você, é um amor perfeito, e você vai falar: Jesus, muito obrigado, porque a aliança do Senhor comigo está me tirando de mim mesmo, está me resgatando das minhas mazelas, dos meus achismos, do meu senso de justiça, do meu amor mesquinho. Deus, o Senhor está me arrancando disso. Não me permita ficar por mim mesmo, não me permita me prostrar diante de mim mesmo. Essa é a aliança de Deus com o ser humano, e essa é a aliança que Deus quer estabelecer nas relações conjugais, na relação de um homem com uma mulher, na relação no lar, uma relação profunda. Deus quer que a gente volte a olhar para as etiquetas de forma correta. Há uma intenção de Deus, e há um propósito de Deus, em Deus nos abrir os nossos olhos. Gente, em suma, a gente tem desconsagrado o que foi criado para ser sagrado, que é a aliança do casamento. A gente tem banalizado, mas Deus está abrindo os nossos olhos, graças a Deus por isso. A sociedade toda, de certa forma, foi colocada naquela panela, aquela imagem, né, do sapo, da rã, com o fogo baixinho, e você e eu fomos colocados como sociedade de modo a estar com aquela água crescentemente fervendo e aos poucos nos matando. Mas você e eu não precisamos mais ficar naquela panela, você e eu podemos ser resgatados dela. Você não tem condições de pular dela sozinho, mas Jesus te alcança. Ele te dá a mão e Ele te tira de um sistema de valor bagunçado, Ele te tira de um caos. Não é caos da sociedade, é um caos interno. Você tem as tuas frustrações, as tuas dores, você precisa de cura, e você se fecha tentando você ser a camada protetora do teu coração. Não é você que vai cuidar de você. Deus, o próprio Deus, quer cuidar do teu coração e quer falar isso de forma profunda. Eu quero concluir com a alegria da força de uma aliança centrada em Jesus. A aliança do casamento, quando centrada em Jesus, quando compreendida na dimensão do poder da aliança de Deus com o ser humano, e essa aliança estabelecida na relação conjugal. Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. É o próprio Deus falando, gente. E os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. A bondade de Deus, a misericórdia, a graça, o perdão de Deus, o perdão que Deus quer derramar na relação de um com o outro, não é para ter fim na relação de um com o outro. É tão grande, é tão espetacular, é tão sobrenatural, que não para numa geração. A aliança que Deus estabeleceu é para alcançar as próximas gerações. Nós temos a alegria de, com as nossas limitações, com as nossas dores e com aquilo que precisa ser curado, nos levantar e humildemente falar para Deus: Deus, santifica as nossas relações, santifica a forma como eu olho para o casamento, cura as minhas feridas para que eu possa ensinar a próxima geração e para que eu possa, com a tua ajuda, abençoar a próxima geração. Nós podemos impactar a próxima geração com essa aliança de vida, gente. Essa aliança que vai ajudá-los no seu dia a dia, nas suas futuras decisões. Lembra aquelas 3 primeiras perguntas? Nós vamos poder falar para eles: olha, com a graça de Deus, eu e a minha família temos servido ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aprende com a gente. Vamos lá, vamos aprender um com o outro, mas nós escolhemos servir ao Senhor. Deus quer que essa camada protetora do nosso coração possa abençoar a sua descendência, a nossa descendência. Deus fez assim. Essa é a supremacia da aliança. É uma grandeza infinitamente maior do que a aliança feita por homens. É muito mais profunda e ela quer invadir o meu e o teu lar. E eu quero te convidar para que a gente possa, de mãos dadas, né? É a imagem que está ali, de mãos dadas com o Senhor, fazer resoluções nessa noite. Apresentar diante do Senhor resoluções, talvez é a pedido de ajuda a Deus. Talvez nessa noite você esteja como
o pai daquele rapaz que precisava de cura e que Jesus pergunta: você crê que eu posso curar? E a resposta daquele pai é: sim, eu creio, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Sim, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Talvez a aliança de Deus com o teu coração hoje precisa curar a incredulidade, as dores. Talvez você precisa ganhar uma nova dimensão de alegria no teu coração e Deus quer trazer consolo, renovo. Deus é um Deus de promessa e Deus é um Deus que cumpre as promessas de guardar o nosso coração na relação com Ele. Queria te convidar para orar, você diante de Deus, apresentar o seu coração como você fez no início dessa mensagem e mais uma vez apresentar o seu coração com resoluções diante dEle, apresentando o seu coração, apresentando a sua voz diante do teu Pai nesse momento. O que Deus está te dizendo e o que você vai fazer a respeito disso? Queria te convidar, se você puder fazer isso, se você quiser expressar com o seu corpo algo que pode estar sendo a resolução do teu coração, queria te convidar, aqueles que puderem, quiserem se prostrar de joelhos diante de Deus, que você e eu possamos fazer isso. Independente do seu estado civil, queria que você fosse lembrado de que Jesus, quando voltar, Ele diz que Ele vai se encontrar com a sua noiva, que é a igreja de Jesus. E essa imagem do casamento precisa ganhar uma outra dimensão no teu coração, uma dimensão mais profunda. Essa palavra, ela é para você, independente do seu estado civil. Independente se você tem 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, se você tem 60, se você é viúvo, se você é divorciado, se você vai casar no próximo mês, ou se você tem as dores do teu casamento, de um divórcio, essa mensagem é para você. Deus quer falar ao teu coração e expressar o coração dele através da aliança do casamento. Queria te convidar para que você possa expressar o teu coração diante de Deus. Que o teu corpo possa expressar aquilo que está no teu coração, que essa canção que fala de estar aos pés de Jesus possa ser a melodia da tua conversa com o teu Deus nesse momento, da tua escolha de aliança nesse momento. Então, se você quiser continuar nessa posição, a posição corporal é que menos importa, mas se você quiser continuar assim, apresentando teu coração diante de Deus, deixa essa canção ganhar contorno na tua conversa com Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há te adorar. Tudo que há em mim
procurado terminar cada mensagem dessa série com uma declaração de fé, uma resolução do teu coração expressa com os teus lábios, com a tua voz. Queria pedir para que a equipe pudesse projetar ela na tela aqui. Podemos tirar essa aqui, Evandro, obrigado, que vai ajudar a enxergar. E eu queria que você pudesse lê-la e que, se encontrou espaço no teu coração, que você possa repetir essa declaração, e nós vamos ler juntos. Não espera eu ler, nós leremos juntos essa declaração, projetando o nosso coração para o coração de Deus, tá bom? Te convido para que a gente possa fazer juntos essa declaração de fé. Tem uma parte ali, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta linha, que diz assim, ó: consagro a ti a minha união conjugal. Daí diz presente / futura. Só para explicar isso, né? Você que não está casado e que está esperando por isso, você vai falar a minha união conjugal futura. Você que já está casado, você fala união conjugal presente, tá bom? E daí nós vamos apresentar o nosso coração ao nosso Deus, fazemos essa declaração de fé. Te convido para que nós possamos projetar a nossa voz juntos. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Querido Deus, obrigado pela aliança unilateral, incondicional, irrevogável, indissolúvel e eterna que você fez comigo. Eu escolho viver a minha vida conjugal com base nesta aliança. Ajuda-me a entrar de forma definitiva na supremacia desta aliança. Eu consagro a ti a minha união conjugal presente, por meio deste padrão bíblico da tua aliança. Perdoa-me pela minha ignorância ou rebeldia, que me levaram a agir de forma insensata nesta área da minha vida, desonrando a ti, desprezando pessoas e ferindo corações. Eu também escolho perdoar pessoas que me desonraram, foram infiéis a ti e abandonaram a aliança para comigo. Apesar de tudo, a partir de hoje, eu decido romper com o medo e o egoísmo para experimentar o impacto espiritual da aliança bíblica no meu casamento e sobre a minha descendência. Em nome de Jesus, amém.